Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Nessa aula, vamos continuar a falar sobre os movimentos em duas dimensões, mas agora sobre movimentos relativos. Como falamos nas nossas primeiras aulas, o movimento é um conceito relativo. Vamos relembrar isso vendo essa cena do filme Top Secret de 1984. Quem é que está em movimento? Depois de ver a cena completa, você vai dizer que a estação com os guardas está em movimento, pois sempre usamos a Terra como referencial no dia a dia. Mas se trocarmos o referencial, a interpretação pode mudar. Em relação ao guarda, ele próprio está em repouso, e no referencial dele, o rapaz sentado no outro trem é que está se movendo. Vimos também que a trajetória executada por um corpo também depende do referencial. A bola faz um movimento parabólico para um observador na Terra. Só que para um referencial interno ao trem ou que se move junto com ele, a bola não tem mais velocidade horizontal e, portanto, a bola executa uma trajetória puramente vertical. Então, com base nesses dois exemplos, vamos aprender aqui a realizar a descrição dos movimentos em diferentes referenciais. Então vamos pensar na seguinte situação. Uma partícula P se move em relação a um dado sistema de coordenadas B ou referencial B. Num dado instante de tempo, a posição da partícula nesse referencial é R de P em relação a B. Mas esse referencial B se move em relação a outro referencial A. Nesse mesmo instante de tempo t, a posição da partícula nesse referencial A é R de P em relação a A. O referencial B tem a posição em A dada por R de B em relação a A. E a questão que fica aqui é: como nós fazemos para descrever o movimento da partícula neste outro referencial A? A posição relativa de P em A pode ser escrita por uma soma vetorial. Basta você aí olhar no diagrama de vetores e observar essa soma, que é de R de P no referencial A igual a R de P no referencial B mais R de B em relação a A. Repare aí na regra mnemônica. R de P em A igual a P em B e depois B em A. Veja que entre P e A aparece o referencial B. Então aparece a letra B nos dois termos. Isso é interessante e ajuda bastante a resolver os problemas. Bom, lembre-se que essas posições dependem do tempo. E, portanto, para nós determinarmos a velocidade da partícula P com relação ao referencial A, que é a tal velocidade relativa que nós procuramos, o que nós vamos ter que fazer? Claro, nós vamos ter que tomar a derivada da expressão com relação ao tempo. E cada um dos termos que surgem, correspondem às velocidades relativas. Então, nós temos que v de p em relação a A é igual à velocidade de p em relação a B, mais a velocidade do referencial B em relação a A. Para determinar a aceleração, de novo, nós tomamos a derivada e chegamos que A de p em A é igual a A de P em B mais A de B em A. Veja que essa equação obtida nos revela algo importantíssimo que está escondido aí. Mas isso é para um caso especial. Se o referencial B se move com velocidade constante em relação a A, ou seja, nesse caso a aceleração é zero. Então, nós temos que a aceleração a que o ponto P é submetida no referencial B é a mesma que no referencial A. E isso, na física, nós falamos que A e B são referenciais inerciais. Ou seja,
a aceleração medida no referencial A é a mesma no referencial B. E isso é importantíssimo. E nós vamos ver isso daí com bastante clareza quando nós estudarmos as leis de Newton no próximo capítulo. E com base nisso, Galileu Galilei propôs o princípio da relatividade. Ela afirma que as leis fundamentais da física são as mesmas em todos os referenciais inerciais. Ou seja, as leis da mecânica expressas num dado referencial são expressas de forma idêntica em qualquer outro referencial que esteja em movimento retilíneo e uniforme em relação ao primeiro. Vamos avaliar aqui como exemplo um experimento muito bacana realizado pelos Caçadores de Mitos. Para quem não conhece, é um programa da Discovery Channel. Nele, o pessoal teve a ideia de atirar uma bala de canhão com velocidade de aproximadamente 100 km por hora de um carro em movimento oposto com velocidade de 100 km por hora. E a questão é, qual seria a visão de um observador dentro do carro e a visão de um observador fora do carro? É essa daqui, ó. É impressionante, né? Esse experimento é bem bacana. Então, embora seja uma situação simples e que não exija nenhum rigor matemático, vamos ver como é que seria aplicar as equações que nós vimos. Então, a velocidade da bala com relação à Terra, que é o que o observador da Terra observou, é a velocidade da bala com relação ao carro mais a velocidade do carro com relação à Terra. E como a velocidade da bala com relação ao carro é de 100 km por hora, na direção horizontal para a direita, e a do carro é na direção horizontal para a esquerda, vamos adotar aí os índices I, tá bom? E aí, como elas são opostas, essa soma resulta em zero. Então, o observador externo, ele observa a bola parada, né? Como se ela tivesse em repouso para esse referencial. Agora, para quem está dentro do carro, vai ver essa bola, essa bala, enfim, com velocidade de 100 km por hora. Mais um exemplo de uma situação cotidiana. Qual é a velocidade do carro A com relação ao carro B? Vamos refrasear aí a pergunta. Com que velocidade quem está dentro do carro B vê o carro A se aproximar dele? Novamente, é um problema que nós não precisaríamos usar nenhuma daquelas equações. Eu imagino que vocês já sabem que o carro A vai se aproximar com velocidade de 10 km por hora. Mas eu vou usar esse problema para mostrar para vocês um pequeno detalhe. Se nós usarmos a regra mnemônica, a velocidade de A com relação a B é igual à velocidade de A com relação à Terra, mais a velocidade da Terra com relação a B. Opa! Velocidade da Terra com relação a B. Isso é meio estranho, né? Mas veja o seguinte, quando você está dentro do carro B, você está vendo a Terra andar contra você, no sentido oposto. Então, se eu trocar de B com relação à Terra, basta eu inverter o sinal. E aí você inverte o referencial, ok? Então, quando você inverte o referencial, o vetor inverte também, tá? E por isso tem que pôr o sinal negativo. Então, a velocidade de A com relação a B, substituindo os valores, é de 10 km por hora. Fácil, né? Mas será que é sempre assim? Bem que poderia ser, mas não é. Para partículas com velocidades comparáveis com a da luz, cujo valor é de 300 mil quilômetros por segundo, a teoria que melhor se enquadra é a de Albert Einstein, proposta em 1905. Em seu trabalho, que foi baseado em vários experimentos e estudos de outros cientistas,
Ele postulou que a velocidade da luz é a mesma em todos os referenciais inerciais. E dentre as diversas consequências que isso traz, que vocês já devem ter ouvido falar da dilatação do tempo, contração do espaço, aumento da massa dos corpos com aumento da velocidade. Enfim, ele mostrou que há um limite para as velocidades, e esse limite é a velocidade da luz. E esse princípio também afeta as velocidades relativas que nós estamos estudando aqui. Então, para ficar claro, vamos supor que Marcelo tem poderes de andar com 70% da velocidade da luz. E ele corre nessa velocidade com relação a um grande caminhão que se move com relação à Terra a uma velocidade de 80% da velocidade da luz c. E a questão é, qual é a velocidade de Marcelo com relação à Terra? Se usarmos a relatividade de Galileu, daria quanto? Daria a soma das duas velocidades, que é de 1,5 c, ou seja, 1,5 a velocidade da luz. Porém, isso é proibido na natureza. Inúmeros experimentos comprovam isso. Então, para velocidades relativísticas, a velocidade relativa é dada por essa expressão, onde aparece no denominador uma soma, 1 mais o produto das velocidades sobre c ao quadrado. Se nós fizermos essa conta, nós chegamos que a velocidade do Marcelo com relação à Terra é de 0,96 c, ou 96% da velocidade da luz. Loucura, né? Mas o que eu posso afirmar para vocês é que inúmeros experimentos que já foram realizados ao redor da Terra corroboram com essa teoria. Tá? Então é uma loucura muito legal e que funciona. Mas por que nós não percebemos isso no nosso dia a dia? Se a gente voltar para o mesmo exemplo, mas agora colocando velocidades condizentes com o nosso dia a dia, então, sei lá, o Marcelo com 10 km por hora e o caminhão com 40 km por hora. Se nós aplicarmos a equação da velocidade relativa de Einstein, o que nós vamos obter? Nós vamos chegar que a velocidade de Marcelo com relação à Terra é 50 km por hora, não vou nem perder tempo lendo isso. E isso ocorre porque, veja, esse termo do denominador, ele tende a zero para quando as velocidades envolvidas não são relativísticas. Então, meus queridos, nós podemos usar tranquilamente a relatividade de Galileu para a maioria dos problemas que a gente tem no nosso dia a dia. Maravilha? Então, vamos para os exemplos dessa aula. Exemplo 1. Um avião pode viajar a uma velocidade de 150 km por hora em relação ao ar. Determine o módulo da velocidade resultante do avião com relação ao solo se ele encontrar e tem A, vento contrário de 40 km por hora, e tem B, vento de cauda de 40 km por hora, e C, vento cruzado de 70 km por hora. Então vamos começar aqui pelo item A. Ele quer saber a velocidade do avião com relação à Terra. Isso pode ser escrito como a velocidade do avião com relação ao vento, mais a velocidade do vento com relação à Terra, né? E aí, gente, eu nem vou usar vetor aqui, vamos facilitar. Se aqui o vento é contrário, o que vai acontecer? Eu tenho que a velocidade do avião é 150 km por hora com relação ao vento, menos 40 km por hora, né, do vento com relação à Terra. Como é contrário, então por isso subtrai. Então essa velocidade será em módulo 110 km por hora. Já no item B, se a velocidade é um vento de cauda de 40 km por hora, então aqui a velocidade do avião com relação à Terra vai ser 150, só que agora somado, né? Com 40.
Então veja que nessa situação, sei lá, o avião está andando para cá e aqui o vento sentido contrário. Nessa, os dois ó, estão a favor. Então a velocidade do avião com relação à Terra, 190 quilômetros por hora. Item C. O item C, como o vento é cruzado, então a gente pode supor o seguinte: o avião com relação ao vento está para a direita, a velocidade do vento ela é com relação ao solo ou à terra perpendicular, é isso que é o cruzado, então a velocidade do avião com relação ao solo vai ser essa componente aqui, tá? Só que eu vou usar essa notação que está aí, só para não ficar diferente. E essa soma vetorial aqui a gente pode fazer por Pitágoras, já que aqui ó, tem um triângulo retângulo. Né? Então aqui ó, V avião com relação ao solo é igual a raiz quadrada de VAV ao quadrado mais VVS ao quadrado. Então isso aqui vai ficar raiz de 150 mais 70 ao quadrado VAS vai dar 166 quilômetros por hora. Exemplo 2. Um barco com velocidade de 10 quilômetros por hora em relação ao rio tenta ir de uma margem a outra, como mostra a figura abaixo. A velocidade da água em relação à terra é de 5 quilômetros por hora. Qual deve ser a velocidade, o módulo e a orientação, do barco em relação à terra para que ele cruze perpendicularmente as margens de A até B? Bom, se ele vai cruzar perpendicularmente as margens de A até B, então ele vai ter que seguir com 90 graus em relação à margem. Isso aí nós vamos chamar de V do barco com relação à terra. Em vermelho nós temos o vetor da velocidade da água com relação à terra e, portanto, nós podemos fazer de duas formas. A primeira delas é fazendo um esquema dos vetores. A velocidade do barco com relação à água tem que ser esse vetor em vermelho. Por quê? Porque a velocidade do barco em relação à água mais a velocidade da água com relação à terra, essa soma, ela tem que resultar no vetor em preto, que é a velocidade do barco em relação à terra. E a orientação que nós vamos calcular é dada por esse ângulo θ. Então, se a gente tomar os dados, né, a velocidade da água com relação à terra era de 5 quilômetros por hora em módulo, e a velocidade do barco com relação à água é de 10 quilômetros por hora. Como esse triangulinho aqui dos vetores é um triângulo retângulo, podemos aplicar o teorema de Pitágoras. Então aqui, ó, VBA ao quadrado é igual a VBT ao quadrado mais VAT ao quadrado. Como ele quer a velocidade do barco em relação à terra, isso aqui vai ficar a raiz quadrada de VBA ao quadrado menos VAT ao quadrado. Substituindo, né? Vamos ter aqui 10 ao quadrado menos 5 ao quadrado. Vamos chegar em VBT 8,66 quilômetros por hora. Quanto à orientação, a gente pode calcular a tangente, né? Tangente a menos 1 de VBT, que vale 8,66, sobre VAT, que é 5. Vai nos dar esse ângulo θ aqui, ó. Então, θ, se nós calcularmos, é 60 graus, tá? Mas nós calculamos esse ângulo aqui, ó. Então, a gente pode escrever assim, ó, que com relação ao eixo OX positivo, o ângulo vale
120 graus, porque daí vai ser este ângulo aqui, ó. Certo? Eu vou chamar ele de alfa. Tá bom? É o ângulo suplementar aí, ok? Um outro modo de resolver esse exemplo é usarmos os vetores unitários. Então, a velocidade do barco com relação à Terra pode ser determinada como a velocidade do barco com relação à água mais a velocidade da água com relação à Terra. Nós sabemos pelo desenho, pelo esquema e pelos dados que a velocidade do barco com relação à Terra ela vai ser puramente, né, na direção de J. Então podemos escrever BVBT em J, que é o que nós queremos, igual velocidade do barco com relação à água. Nós podemos decompor esse vetor, né, nas componentes I e J, o que vai nos dar menos VBA cosseno de θ em I, mais VBA seno de θ em J, mais a velocidade da água com relação à Terra, que nós conhecemos e que está apenas na direção I. Então, a partir dessa expressão aqui, nós já podemos isolar, né, as componentes. E veja que em J, VBT tem que ser igual a VBA seno de θ e menos VBA cosseno de θ em I mais VAT em I tem que ser igual a zero, ou seja, VAT tem que ser igual a VBA cosseno de θ. Substituindo aqui os dados do texto, nós temos que velocidade do barco com relação à Terra eu não sei. Velocidade do barco com relação à água é 10. E o θ ainda a gente não sabe. Velocidade da água com relação à Terra é 5. Velocidade do barco com relação à água é 10 cosseno de θ. Se nós pegarmos essa equação, a gente descobre que o cosseno de θ é meio e, portanto, θ é 60 graus, ok? Esse ângulo aqui. Que no caso vai ser orientação, né? Ó, aqui, 120 graus com relação a OX positivo. Já o VBT, a velocidade em módulo, é só substituirmos aqui, ó. Então, portanto, VBT é igual a 10 seno de 60, e isso vai dar 8,66 quilômetros por hora. Exemplo 3. Um rio de 200 metros de largura corre para leste com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Um barco com uma velocidade de 8 metros por segundo em relação à água parte da margem sul em uma direção de 30 graus a oeste do norte. Determine o módulo e a orientação da velocidade do barco em relação à margem e quanto tempo o barco leva para atravessar o rio. Esquematizando os dados, a gente tem essa situação aqui. O barco parte de uma margem para outra com um ângulo de 30 graus com relação ao eixo J. Então, para resolver esse problema, vamos escrever a relação. Velocidade do barco com relação à margem é igual à velocidade do barco com relação à água, mais a velocidade da água com relação à margem. Nós vamos decompor a velocidade do barco com relação à água, já que ele forneceu o ângulo, e usando esse esquema, nós temos o seguinte. A velocidade do barco com relação à água decomposta em IJ vai ficar VBA seno
de 30 em I, só que aqui, ó, menos, porque tá para a esquerda, né? Mais VBA, cosseno de 30 graus em J, mais a velocidade da água com relação à margem, que acontece em I. Então, velocidade do barco com relação à margem será VBA é 8 vezes meio I, mais 8 raiz de 3 sobre 2, mais a velocidade da água com relação à margem é 2i. Então, fazendo a continha, velocidade do barco com relação à margem é menos 4 mais 2i, menos 2i, mais 8 raiz de 3 sobre 2. Isso aqui vai dar 6,93 em J metros por segundo. Então, o módulo da velocidade do barco com relação à margem é raiz quadrada de menos 2 ao quadrado mais 6,93 ao quadrado. Isso nos dá 7,2 metros por segundo. Quanto à orientação dessa velocidade, nós podemos fazer o arco tangente. Então, vou aqui chamar esse ângulo de θ. Então, θ é arco tangente, ou tangente a menos 1, da componente y sobre x. 6,93 sobre menos 2. Se você fizer essa continha, vai dar menos 73,9 graus, tá? Mas qual que é o significado desse ângulo calculado? Então, o nosso vetor velocidade do barco com relação à margem é esse vetor aqui. E esse ângulo que foi calculado é em relação ao eixo x, seria este aqui, menos 73,9, que é o menor ângulo possível, né? A calculadora sempre calcula o menor ângulo. Então, para a gente achar o ângulo suplementar, né, entre o eixo x e esse vetor, basta nós somarmos 180 graus. Né? Se você fizer essa continha, este ângulo aqui vai ser de 106 graus, tá bom? Então, a orientação é de 106 graus com relação ao eixo OX positivo. E quanto ao item C, ele pede o tempo que o barco leva para atravessar de uma margem a outra. Como esse movimento ocorre na direção y e j, então para acharmos o intervalo de tempo para atravessar de uma margem a outra, basta dividirmos a distância de 200 metros pela componente y da velocidade, que é de 6,93 metros por segundo. E com isso a gente chega no resultado 28,9 segundos. Bom, pessoal, então por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido o conteúdo. Qualquer dúvida, não deixe de postá-la no fórum do Moodle. E um grande abraço para vocês.